Olá, meninos e meninas. Estou passando aqui para gravar um vídeo bem rapidinho para vocês, para falar sobre a prova de língua espanhola do PAS. Vocês estão vendo aqui na tela? O PAS, pessoal, para quem não conhece, para quem é de fora de Brasília, é o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Ele funciona mais ou menos como um vestibular em etapas. Ao invés de você fazer o vestibular ao final do terceiro ano, né, depois que você termina o ensino médio, com todo o conteúdo ali do ensino médio, o PAS é um vestibular em série. Então, ao final de cada ano do ensino médio, você realiza uma prova. Ao final do primeiro ano, você realiza uma prova com o conteúdo do primeiro ano. Ao final do segundo ano, você realiza uma prova com o conteúdo do segundo ano, e ao final do terceiro você realiza uma prova com o conteúdo do terceiro ano, né? Então, os conteúdos são diluídos aí ao longo dessas 3 provas. No final tem a soma ali das notas que você tirou, e aí com esse resultado você pode aí pleitear uma vaga na Universidade de Brasília. É uma das formas de entrar na UNB, existe aí o Enem, né? Existe o vestibular tradicional, mas o PAS, a gente costuma falar por aqui que é a forma não é mais fácil, né? É a forma mais tranquila de você conseguir ingressar na universidade, porque o conteúdo é diluído, né? É aos poucos, então é melhor fazer o PAS, né? É mais tranquilo fazer o PAS do que fazer uma prova de Enem lá no final, com todo o conteúdo do ensino médio completo. Enfim, eu tô passando aqui para poder mostrar para vocês como é essa prova, tá? Eu peguei uma prova do subprograma de 2017, ou seja, quem estava fazendo o primeiro ano em 2017, quem fez o primeiro ano em 2017, ao final do ano de 2017, né, a prova costumava acontecer em novembro, em dezembro, dependendo do ano aí, né? A gente está numa época diferente devido à pandemia, mas costumava acontecer no final do ano. Então, quem fez o primeiro ano em 2017, ao final do ano, mais ou menos ali novembro, dezembro de 2017, realizou esta prova, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela. O caderno é o caderno Frida. São cadernos diferentes, tá? O Sebrasp, né, que é a instituição que faz as provas da UNB, separa por cadernos, então os estudantes recebem cadernos diferentes. Este era o caderno Frida, ele começa aqui com uma capa, tem algumas instruções que é importantíssimo que vocês leiam na hora que forem responder, antes de começar a responder a prova. Leiam tudo isso aqui, gente. Explica como é as questões, tem uma frase, né, que você tem que preencher lá no gabarito, à mão, obviamente que é à mão, né, com a sua letra. E explica aqui como é para ser preenchidas as questões, né? Questões de tipo A, de tipo B, tipo C e tipo D. As provas aqui do PAS têm todos esses tipos de questões, tá? Enfim, aí explica aqui sobre a redação. Aqui a gente está na parte, assim, fundamental da prova, tá? Fala quanto tempo de prova você tem e tudo mais. Tudo que você precisa saber sobre a prova tá aqui nessa parte. A prova de língua estrangeira vem logo depois da capa, tá? Então, toda a prova de língua estrangeira, ela tá aqui. Ela vai incorporar aí 10 questões da prova, tá bom? Então, as primeiras 10 questões da prova do PAS são de língua estrangeira. E aí vai ter, na primeira parte, aliás, a primeira que aparece é a prova de espanhol, tá? Então, vai ter a prova de espanhol. Na outra página, a prova de língua francesa, e na outra página, a prova de língua inglesa. Você vai responder apenas a prova da língua que você escolheu. Se você tiver escolhido inglês, você vem aqui e responde a prova de inglês. Se você tiver escolhido francês, você vem e responde apenas a prova de francês. Se você tiver escolhido espanhol, você vai responder apenas a prova de língua espanhola, tá bom? As outras você deixa em branco. Tá? Por exemplo, escolheu espanhol, você vem aqui, responde a prova de espanhol, pula a parte de francês, pula a parte de inglês, e aí vai para a parte 2, que é o restante da prova, com todas as outras disciplinas da prova, tá? Então, voltando aqui para a prova de espanhol,
como que é a prova em si, tá, gente? Eu não vou dar dicas sobre o conteúdo, sobre o que cai, nem nada disso nesse vídeo, isso vai ficar para um outro vídeo. Mas aqui eu quero apenas mostrar para vocês como é a forma da prova, né? Então, nós temos aqui textos, figuras, charges, né? Eles podem usar gráficos, eles podem usar uma série de coisas aí, mas são geralmente 9 questões de certo e errado, que são as questões de tipo A. Geralmente são 2 textos, acho que eu nunca vi mais de 2 textos aqui nessa parte. Então, por exemplo, tem esse texto aqui, né, sobre esse quadro da Frida Kahlo. E aí vocês têm 4 questões para você marcar como correto ou incorreto, como certo e errado, tá? Julgue os itens a seguir, tá? Julgue os seguintes itens, melhor dizendo. E aí você vai marcar como certo ou errado, e é aquela famosa uma errada anula uma certa que o CESP tem, né? Que o SEBRASP tem. As provas da UNB são assim, né? E aí um outro texto com questões aí até o número 9, tá? De certo e errado também. E aí a questão 10 costuma ser geralmente questões de tipo C, onde você vai encontrar a opção correta ou incorreta. Pode ser que ele peça você para marcar a opção correta, ou pode ser que ele peça para você marcar a opção incorreta, tá? Mas assim, aqui não é certo e errado, aqui você tem que escolher uma das 4 aqui para poder marcar, né? Ao contrário do Enem, que tem 5 opções, na verdade o Enem é todo assim, né? De você escolher entre 5 opções, aqui no PAS, a questão 10, você escolhe entre 4 opções, tá? No caso aqui, referindo-se a essa chargezinha que tá aqui, ok? E só uma pequena dica antes da gente... Eu falei que eu não vou falar sobre o conteúdo, mas é importante a gente entender que a prova do PAS é uma prova profundamente contextualizada. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar na lista de obras do PAS, que são o que, pessoal? São pinturas, são esculturas, são monumentos, são peças de teatro, textos, artigos, músicas, né, canções, vídeos, palestras, uma série de coisas que você precisa, pelo menos, ler, assistir, você tem que conhecer porque elas vão aparecer por toda a prova. Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente está vendo uma foto das pirâmides astecas, que são pirâmides que existem lá na América Central, né, no México mais especificamente. E essas pirâmides aparecem como obra do PAS na lista de obras do PAS do primeiro ano, do ano de 2017. Então, por exemplo, você tá lá, pirâmides astecas, você vai ler sobre as pirâmides, você vai ver onde é que elas estão, o que elas significavam, você vai ler a respeito, você vai pesquisar sobre elas. E aí, na hora da prova, olha aqui, logo na prova de espanhol, aparece um texto falando sobre as pirâmides astecas. Deu para entender qual que é a intenção da prova do PAS? Então, assim, você leu a respeito de uma coisa, né? Ele não vai vir aqui te perguntar, quantos metros ela mede, em que ano que ela foi feita. Não. Mas ele vai falar ele vai trazer um texto falando sobre essas pirâmides, né? E aí você, já estudei sobre isso, eu estudei, eu sei alguma coisa sobre isso. E isso vai facilitar você a responder essas perguntas aqui, que são todas em espanhol. E isso é uma coisa muito diferente com relação ao Enem. Lá no Enem, apenas os textos são em espanhol. As opções, o comando da questão está tudo em português. Mas aqui na prova do PAS, não. O comando da questão, o que a questão está te pedindo, está em espanhol. E as opções também estão em espanhol, tá? Isso dá uma dificuldade, não vou mentir para vocês, não. Porém, lendo as obras do PAS, você vai te ajudar bastante a você responder a sua prova de língua estrangeira e, posteriormente, a gente vai ver mais dicas aí sobre como responder essa prova, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.